Olá, pessoal, nós viemos com mais uma aula. Essa é uma aula continuamos com algumas aulas de revisão de conteúdo das séries anteriores, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente vai falar sobre grandezas, tá? Lembra que eu expliquei para vocês questão de grandeza diretamente, inversamente proporcional, então a gente vai dar uma relembrada nisso, tá ok? Vamos lá, o que seria uma grandeza? Uma grandeza é tudo que pode ser contado ou medido, tá? Então, isso é uma grandeza. Tudo que for contado e medido é uma grandeza. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de grandeza, como temperatura, velocidade, área, distância, capacidade, massa, tempo. Temos outros também, esses daqui são alguns exemplos que eu coloquei para vocês que a gente pode ter uma noção de grandezas, tá? Que é algo que a gente pode comparar. Por exemplo, velocidade e distância, né? Quantos quilômetros, em quanto tempo tal bicicleta gastou num percurso de 30 quilômetros, né? Então, a gente pode comparar esses valores, né? Então, aqui são alguns exemplos de medidas, né? Que a gente pode trabalhar em grandezas, tanto diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, aqui a gente tem os tipos de grandezas. Temos grandezas diretamente e inversamente. Como é que a gente pode diferenciar isso? Eu ensino para vocês que a gente trabalha em colocar setinhas. Como assim colocar setinhas? Se a gente for comparar duas grandezas, a gente vai comparar duas grandezas. Se as duas aumentam ao mesmo tempo, se uma aumenta e a outra aumenta, quer dizer que é diretamente proporcional. Ou se uma diminui e a outra diminui, quer dizer que é diretamente proporcional. Então, quando as setinhas estão na mesma direção, quer dizer que é diretamente proporcional. Como assim, Erika? Um exemplo. Eu comprei um caderno por R$3. Comprei um caderno, custou R$3. Se eu comprar 3 cadernos, quanto que eu vou pagar nos 3 cadernos? R$9. Certo? Tá vendo que aqui aumentou? De 1 para 3 não aumentou? Então, de 3 para 9 também ia aumentar. Se eu comprei um caderno por R$3, 3 cadernos vai custar R$9, né? Então, o que aconteceu? Aqui eu multipliquei por quanto? Por 3. Então, aqui eu também multiplico por 3. Tá vendo? Que quando você faz uma operação de um lado, ele também acontece do outro, quer dizer que é diretamente proporcional. Então, quando as setas estão na mesma direção, diretamente proporcional. Inversamente proporcional. Quando as setas estão em direções opostas. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta, tá? Quer dizer que está em direções opostas. Quando a gente está em direção oposta, quer dizer que é inversamente proporcional. O exemplo que a gente mais utiliza é em velocidade e distância, né? Se eu percorri, um exemplo, se eu percorri 30 quilômetros em 1 hora, se eu for percorrer 60 quilômetros... Não, peraí. Tá errado. Deixa eu dar outro exemplo para vocês aqui. Que isso aí vai ser diretamente proporcional. A questão de um exemplo. Se eu... Na velocidade, né? Vamos colocar. Se eu tô numa velocidade de 40 quilômetros por hora, eu faço tal percurso em 1 hora. Se eu aumentar a minha velocidade para 80 quilômetros por hora, eu vou fazer esse percurso em mais tempo ou menos tempo? Menos tempo, né? Então, vamos colocar aqui 30 minutos. Olha aqui. Se eu aumentei a minha velocidade, o meu tempo vai fazer o quê? Diminuir. Tá vendo? Aqui eu fiz o quê? Eu multipliquei por 2.
Então, aqui eu faço o quê? Divido por 2. São operações inversas, por isso que a gente fala que é inversamente proporcional, ok? Vamos lá em 2 exemplos aqui pra gente dar uma olhada. Olha aqui. Vamos lá nos nossos 2 exemplos. Presta atenção aqui. O primeiro exemplo vai ser diretamente proporcional. O primeiro exemplo diz o seguinte: tem uma torneira que enche um reservatório de água de acordo com a tabela, certo? Aqui a gente tem o tempo e a altura do reservatório. E a altura em centímetros, tá? E o tempo tá em minutos. Então, vamos lá. Em 15 minutos, essa torneira enche 50 centímetros, ok? Em 30 minutos, essa torneira enche 100 centímetros. Em 45 minutos, a torneira enche 150 centímetros. Vamos lá. Do 15 minutos para 30 minutos, eu dobrei, não dobrei? Se eu dobrei, eu multipliquei por 2. Então, se eu multipliquei também por 2, aqui a gente também não multiplicou por 2. Do 50% eu também não multipliquei por 2. Tá vendo que a mesma operação que acontece de um lado tá acontecendo do outro? Quer dizer que é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, quer dizer que eu tenho um reservatório que quanto mais os minutos aumenta, mais a altura ele consegue encher, mais em centímetros ele consegue encher. Então, a gente pode encontrar a nossa razão, tá? Quando a gente encontrar a nossa razão e ela é igual, quer dizer que é outra prova que a gente tem que é diretamente proporcional. Vamos lá. 15, vamos pegar aqui 15 sobre 30, né? E 50 sobre 100. O 15 corresponde ao 50 e o 30 por 100. Eu posso simplificar essas duas frações. Se eu simplificar e der igual, quer dizer que é diretamente proporcional. Vamos lá. Posso simplificar por 15. Vamos fazer direto? Aqui, 15 e 30, posso simplificar por 15, né? 15 dividido por 15, 1. 30 dividido por 15, 2. 50 e 100, posso simplificar por 50, né? 50 dividido por 50, 1. 100 dividido por 50, 2. A minha razão é quem? 1 sobre 2. Então, tá vendo que a minha razão do lado esquerdo é igual ao do lado direito? Quer dizer que é diretamente proporcional, tá? Então, quando as duas grandezas acontece a mesma operação nas duas, quer dizer que é diretamente. Inversamente, quando a gente trabalha com operações inversas, aqui a gente pode ver. Imagina um percurso feito de 3 formas diferentes. Então, a gente tem um percurso e ele foi feito de bicicleta, de moto e de carro, certo? Então, aqui eu tenho a velocidade da moto ou da bicicleta, 15 km por hora, gastou 120 minutos, né? A moto, 30 km por hora, 60 minutos. O carro, 60 km por hora, 30 minutos. O que a gente pode reparar aqui? Aqui eu fiz o quê? Eu multipliquei por quanto? De 15 para 30, eu multiplico por 2. E de 120 para 60, eu faço o quê? Divido por 2. Operações inversas, inversamente proporcional. Vamos tirar a prova da razão? Vamos lá, 15 sobre 30 igual 120 sobre 60. Vamos simplificar para tirar a prova. A gente já simplificou 15 sobre 30 aqui agorinha, né? Que deu 1 sobre 2. 120 por 60, a gente pode simplificar por 60. 120 dividido por 60, 2. 60 dividido por 60, 1. Então, 1 sobre 2 igual a 2. Tá vendo que aqui eu dividi por 2, aqui eu multipliquei por 2? Como se eu tivesse multiplicado por 2, dividido por 2, quer dizer que é operações inversas. Se eu trabalho com operações inversas, inversamente proporcionais, ok? Se a operação é a mesma, diretamente proporcional. Isso é só uma revisãozinha, pessoal, para vocês relembrar, tá? Pra gente dar continuidade no nosso conteúdo. Até a próxima aula.